Olá, sejam bem-vindos ao 23º dia do nosso projeto de 31 dias orando pelos meus sentimentos e emoções. O nosso tema hoje é: ore contra o sentimento de vergonha. A palavra de Deus nos diz, livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da vossa afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você já sentiu vergonha alguma vez? Por não ter conseguido realizar alguma coisa, ou ter errado quando não podia, ter esquecido um texto, não ter dinheiro no dia de pagar a conta, trocar o nome de alguém, tropeçar em público? Existem muitas situações que nos deixam com vergonha, e isso não mata ninguém. Mas uma coisa é passar vergonha por um motivo, outra bem diferente é viver envergonhado. Existem pessoas que vivem um estilo de vida de constante vergonha, pois são completamente desacreditadas no meio em que vivem. Especialmente no meio evangélico, tem pessoas que vivem um estilo de vida tão vergonhoso que nem sequer têm coragem de falar do amor de Deus para os outros. Um dia fui visitar uma irmã da minha igreja que estava meio afastada e ela me disse que não estava vindo ao culto, pois sentia que estava envergonhando a nossa igreja, pois os vizinhos sabiam como estavam as coisas na casa dela. Ela sempre imaginava que quando ela passava, as pessoas ficavam pensando: do que adianta a igreja viver assim? Essa é uma das maiores ciladas de Satanás contra uma pessoa. Fazer com que elas foquem em um determinado momento da vida como se fosse um fato consumado. Todo grande milagre passa pelo crivo do tempo. Isso quer dizer que entre o início de um processo e a conclusão do milagre, existe um tempo de aprendizado, de progressão, de conhecimento, de aplicação à vida pessoal. Deus trata todas as pessoas em suas maiores necessidades, mas Ele não simplesmente quer suprir as necessidades das pessoas, mas Ele quer também que elas deixem de sentir necessidade de algumas coisas que as afastam dele. Como, por exemplo, uma pessoa muito materialista que foca mais nas coisas do mundo do que nas coisas eternas. Muitas vezes será necessário um momento de escassez para que haja uma revisão de valores. E isso é um momento muito difícil em que muitas pessoas sucumbem e se entregam e jamais conseguem se reerguer. Outras pessoas se sentem envergonhadas por causa do excesso de problemas, às vezes filhos nas drogas, caso de bebidas na família, muitas dívidas, falha de caráter de alguma pessoa de casa, pessoas que estão em presídios, às vezes algum desvio sexual ou algumas escolhas não convencionais de alguns. Já tentou várias vezes uma prova, está tentando OAB e não consegue, não passa em exame psicotécnico, não consegue uma admissão, não passa no exame de rua. Às vezes está em mais um casamento fracassado, mais um emprego que perdeu, de repente se viu com alguma doença maligna, uma dieta que não consegue concluir, uma aula que desiste. Cada um sabe o que envergonha a sua vida. Na verdade, o mais importante é conseguir crer que Deus trata de forma individual e que antes de qualquer coisa, Ele sempre irá honrar a nossa fé. Falar do poder de Deus, mesmo antes de ter visto o agir dele, é uma forma de fazer com que ele venha agir em nosso favor. Hoje vamos dar um choque de realidade nesse sentimento tão destrutivo e se fazer entender que se existe aprendizado, não existe vergonha. Se a situação que você vive hoje, por mais humilhante que seja, se ela conseguir te levar a crescer, a estruturar, a ter uma posição digna em relação à vida, então valerá a pena. O que muitas vezes você acha que é vergonha, Deus chama de tempo de aprendizado. O sábio Salomão diz que é melhor você ser um jovem pobre do que um rei velho que não aprende mais. Se você sente que vive uma situação de vida vergonhosa, e se por causa dessa situação você muitas vezes se omite em relação à sua fé em Deus, é hora de adotar um posicionamento diferente. É hora de se levantar e acreditar que em lugar da sua vergonha, Deus pode te dar a dupla honra. Você pode mudar toda e qualquer situação, desde que você creia no poder de um Deus, que não é um pai carrasco e que tudo o que faz
é para que nós venhamos aprender a nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Você crê? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento, eu te apresento cada pessoa que faz esse projeto de oração que vive envergonhada. Pessoas, Pai, que já estão completamente cansados do estilo de vida que vive. Pessoas que estão cansadas do julgamento das pessoas, dos olhares de depreciação. Pessoas que muitas vezes estão perdendo a coragem de se olhar no espelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu sei que o Senhor conhece cada um deles por dentro e sabe o potencial que cada um dos seus filhos tem e a capacidade de mudar toda e qualquer situação. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço que o Senhor esteja cumprindo na vida de cada um deles a palavra, Pai, de que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação de vergonha e trazer a dupla honra. Por isso, nesse momento, eu te peço, Pai, honra cada um dos seus filhos que conseguirem acreditar nesse momento, que o Senhor jamais permitiu uma situação de vergonha para destruição, mas que o Senhor tem para cada um deles um aprendizado, uma nova história, um novo tempo. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, venha surgir no coração de cada um deles uma força que os fará levantar, Pai, para mudar toda e qualquer situação. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, que o Senhor enxugue as lágrimas daqueles que choram, que o Senhor seja o braço forte, Deus, daqueles que estão desanimados. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, toda e qualquer situação que se levantou para vergonha, seja, Deus, o início, Pai, de uma vida de muitas vitórias. Que seus filhos possam levantar a cabeça, olhar para cima e acreditarem que do Senhor vem tudo o que eles precisam para uma vida vitoriosa. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, na vida de cada pessoa que está envergonhado por uma situação individual, mas que isso está tomando, Deus, o controle de todas as emoções, que em nome de Jesus Cristo, Pai, eles saberão administrar esse sentimento e mudarem, Deus, toda essa situação. Que o Senhor esteja, Pai, dando a bênção que eles precisam para contar, Deus, esse milagre. Para todos aqueles que às vezes até desistiram, Pai, aqueles que não creem mais, que em nome de Jesus Cristo, eles venham contar o milagre da transformação que o Senhor há de fazer na vida de cada um deles. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria oração. E que Deus te abençoe.